E aí pessoal, tudo bem? Se você não me conhece, eu me chamo Antônio, sou professor de Química e além desse canal, além do Universidade da Química, eu tenho uma plataforma de cursos online, a única plataforma voltada exclusivamente para cursos de graduação em Química. Lá já temos vários cursos, Química Geral, Química Orgânica, Química Inorgânica, Físico-Química. E a partir dessa aula, a partir desse vídeo, eu vou publicar a primeira aula de cada módulo do curso de Química Inorgânica, para que você tenha uma ideia de mais ou menos como o curso funciona. Se você tem dúvidas se vai assinar ou não o curso, eu vou disponibilizar a primeira aula para você ver como que o curso funciona, o nível de profundidade, enfim, vai ficar disponível aqui no YouTube. Caso você tenha interesse em assinar, aqui embaixo vai ter o link para você ir até a plataforma e realizar sua assinatura mensal, trimestral, semestral ou anual. Além disso, as outras playlists dos demais cursos, Química Geral, Química Orgânica, por exemplo, ficarão linkados aqui embaixo. Esse vídeo, nessa parte introdutória, vai estar presente antes de todos os vídeos dessa playlist. Então, se você não quiser me ouvir repetindo isso, basta pular mais ou menos o tempo desse vídeo que você vai ter acesso à primeira aula dos outros módulos, módulo 2, módulo 3, módulo 4 e assim por diante. E só um detalhe, a primeira aula do módulo 1 e do módulo 2 são iguais às aulas do curso de Química Geral, mas apenas esses dois módulos. Eu aproveitei as aulas porque o conteúdo e a profundidade de como ele foi abordado é exatamente a mesma. As demais, a partir do módulo 3, são aulas inéditas que não estão aqui no YouTube. Então, caso seu interesse, caso queira fazer parte dos alunos da Universidade da Química, é só clicar aqui embaixo e assinar o curso. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários ou então me envie um e-mail. Tá certo, pessoal? Muito obrigado e eu espero contar com vocês nos cursos da Universidade da Química. Bom, pessoal, vamos iniciar o terceiro módulo do nosso curso de Química Inorgânica voltado para complexos de metais de transição. E esse módulo foca principalmente em algumas propriedades desses complexos, em especial as suas cores, a natureza da sua cor, por que um complexo é colorido, por que o outro não é colorido, enfim, da onde que vem a coloração dos complexos e como que a gente consegue interpretar isso analisando um espectro eletrônico. Então o módulo será focado essencialmente em espectros eletrônicos, desde a sua origem até a sua interpretação. Nós vamos ter uma parte do módulo voltada para as propriedades magnéticas dos complexos de metais de transição. Bom, falando sobre as cores dos complexos, no geral, a maior parte dos complexos de metais de transição são coloridos, com uma coloração bem intensa. Isso contrasta bastante, por exemplo, com os compostos orgânicos, que são incolores, ou são brancos, enfim, ou com alguns sais, principalmente de metais alcalinos terrosos. Então, por que esses complexos são coloridos? Essencialmente, essa coloração ela pode ser entendida a partir de um processo de transição eletrônica envolvendo orbitais d. Então, nós temos processos de transições envolvendo vários níveis, porém, no caso dos complexos de metais de transição, a parte que mais nos interessa é a parte que envolve a transição eletrônica envolvendo os orbitais d. E o que é interessante é que essa transição eletrônica com os orbitais d pode ser correlacionada diretamente com o desdobramento do campo cristalino. Na verdade, a gente consegue determinar a magnitude do desdobramento do campo cristalino através dessas transições eletrônicas, da forma experimental que a gente tem de determinar o desdobramento. E só para vocês terem uma ideia, aqui nós temos um exemplo de algumas substâncias que têm uma coloração bem intensa, e essa coloração é devido sobretudo à presença de complexos. Aqui nós temos a esmeralda. A esmeralda tem essa matriz aqui, um alumínio silicato, porém a sua coloração esverdeada é devido à presença de íons cromo 3. O sulfato de cobre pentaidratado, nós já vimos, ele tem essa coloração azulada devido à formação aqui de complexos de cobre com moléculas de água coordenadas diretamente a ele. A hemoglobina tem essa coloração avermelhada porque dentro da sua estrutura existe o chamado grupo M, e o grupo M, na verdade, é um complexo de ferro 3. Então, a coloração vermelha da hemoglobina é devido à presença de íons ferro 3. No caso da clorofila, nós temos uma matriz bem parecida, que nós chamamos de uma matriz porfirínica, só que aqui nós temos complexos de magnésio 2. O interessante é o caso do rubi e da ametista. A matriz é a mesma, é óxido de alumínio, só que a coloração é devido à presença de íons metálicos distintos. No caso do rubi, nós temos cromo 3. No caso da ametista, nós temos uma combinação de ferro 2, ferro 3, titânio 4.
É por isso também que algumas gemas apresentam colorações distintas, porque elas mantêm a mesma matriz e a diferença é a presença de um ou outro íon presente nessa matriz. Todas as substâncias, então, formam complexos de metais de transição, e esses complexos de metais de transição têm elétrons de orbitais d. A diferença de energia entre esses elétrons, que nós chamamos de desdobramento no campo cristalino, seja ele octaédrico, tetraédrico, enfim, essa diferença de energia é relativamente pequena e é possível promover essa transição com a luz visível. É exatamente através da absorção da luz visível que a gente consegue então identificar a cor dessas substâncias. Bom, como que funciona esse mecanismo? Essencialmente, passa-se luz branca através do material. Esse material pode ser o rubi, pode ser o sulfato de cobre, pode ser qualquer complexo de metal de transição. Então a gente faz passar luz branca. Essa luz branca é a luz do sol, é a luz de uma lâmpada, enfim. E parte dessa radiação é absorvida pela estrutura, é absorvida pela substância, e o restante atravessa o material. Bom, essa radiação absorvida é que promove a transição eletrônica. É absorvida exatamente uma quantidade de energia tal que possibilite a transição de um elétron em um orbital d para o outro orbital d. E o restante, o que não é absorvido? O que não é absorvido é exatamente o que nós enxergamos. É chamada cor complementar. Então deixa eu montar um esquema aqui para vocês para deixar isso claro. Imagina aqui um recipiente que nós chamamos de cubeta. Essa cubeta está cheia de um determinado material que nada mais é do que uma solução de um complexo de metal de transição. Imaginem um íon livre, eu formei aqui um aquo complexo, enfim, uma solução de um complexo. Eu forneço uma radiação branca para ela. Então imagine que essa lâmpada que esteja acesa emita radiação branca. Essa radiação acaba atravessando essa cubeta. Aqui nós temos uma intensidade inicial que nós chamamos de I0. Essa radiação que sai aqui não é a mesma radiação que entra. Na verdade, é a radiação que entra menos a parte que ficou retida aqui na solução, que foi absorvida pela solução. E essa radiação que foi absorvida é exatamente para promover a transição dd. Imaginem, por exemplo, que eu tenho um complexo octaédrico, eu tenho aqui, sei lá, um elétron nesse orbital. Essa radiação que é absorvida para fazer com que esse elétron saia desse nível de energia, T2G, e vá para esse nível, para o nível EG. Então, se eu consigo quantificar a quantidade de radiação que foi absorvida, eu consigo saber exatamente essa diferença de energia. Então, eu consigo determinar experimentalmente o delta octaédrico. Se fosse o complexo tetraédrico, seria o delta tetraédrico. Então, a parte da radiação que é absorvida para promover a transição dd. Lembrando, eu consigo promover essa transição com radiação visível porque essa diferença de energia não é tão intensa. Mesmo no caso de complexos com ligante de campo forte, eu consigo promover essa transição na faixa de radiação do visível. E aquilo que eu enxergo é exatamente a parte que não foi absorvida. A gente consegue determinar uma relação entre a coloração absorvida, aliás, a radiação absorvida com uma determinada coloração e a radiação que atravessa com outra coloração através desses discos de cores complementares. Por exemplo, se o sistema absorveu radiação vermelha, a gente vai enxergar a coloração verde. Se ele absorveu a coloração laranja, a radiação laranja, nós enxergamos uma coloração azulada. Se ele absorveu a radiação violeta, nós enxergamos uma coloração amarela. É sempre a cor oposta. Então, se ele absorve aqui, eu enxergo aqui. Se ele absorve aqui, eu enxergo aqui. Sempre a cor oposta à cor complementar. Aqui nós temos um disco mais detalhado, onde nós temos verde mais claro, verde mais escuro, azul mais claro, azul mais escuro, mas a ideia é a mesma. Só que quando nós analisamos o complexo de metal de transição, nós analisamos através de um espectro de absorção. Aqui nós temos o exemplo de um espectro de absorção do cobre 2+, de um complexo de cobre 2+. Nós temos aqui a configuração eletrônica D9. Esse espectro mostra a relação entre a absortividade molar, que é uma propriedade que está associada à capacidade que um determinado material tem de absorver uma determinada radiação, nessa primeira escala aqui, número de onda. Então, uma escala de energia, onde aqui nós temos o número de onda. Aqui nós temos uma segunda escala que está em comprimento de onda,
em nanômetros. Se nós olharmos esse espectro, é um espectro relativamente simples, porque nós temos aqui uma banda. Essa banda, que é o nome dado a esses máximos que aparecem nos espectros, é formada pela composição de outras bandas, porém é uma banda relativamente simples. Nós observamos o máximo aqui, em algo em torno de 800 nanômetros. Como que eu consigo determinar a coloração dessa substância olhando o espectro? Esse daqui é um espectro de absorção. Então, é essa radiação que esse complexo absorve. Uma radiação com algo em torno de 800 nanômetros em seu máximo. Na verdade, começa a absorver a partir daqui, com algo em torno de, 600 nanômetros, e vai até a ponta aqui com mais de 1000 nanômetros. Se nós olharmos algumas tabelas que mostram a relação entre a cor absorvida e a cor complementar, a gente consegue entender melhor esse espectro. Então, veja essa tabela. Aqui nós temos o comprimento de onda em nanômetros, o mesmo valor em número de ondas, em centímetros a menos 1, e aqui nós temos a faixa de radiação. Se o comprimento de onda absorvido for menor do que 400 nanômetros, cai na faixa do ultravioleta. Esse composto vai ser incolor. Assim como, se for maior do que 700 nanômetros, cai na faixa do infravermelho, também em incolor. Reparem que existe uma relação inversa entre o comprimento de onda e a energia. Quanto menor for o comprimento de onda, maior a energia dessa radiação. Agora, quanto ao número de onda, a relação é diretamente proporcional. Quanto maior for o número de onda, maior a energia. Tanto é que, quando eu limito aqui a faixa de infravermelho e ultravioleta, eu tenho uma faixa de 700 para o infravermelho e 400 para o ultravioleta. Em centímetros a menos 1, eu tenho 14.000 centímetros a menos 1 para o infravermelho e 25.000 centímetros a menos 1 para o ultravioleta. Mas vamos focar na região do visível, o que é que nos interessa. Bom, imagine que um determinado composto ele absorve na faixa de 450 a 490 nanômetros, ou de 20.000 a 22.000 centímetros a menos 1. Ele absorve na faixa do azul, então a coloração vai ser o laranja. Se nós olharmos aqui, o máximo de absorção para o cobre está em 800. 800 está fora da região do visível. Só que a radiação ela não começa a ser absorvida em 800. 800 é o máximo. Na verdade, a partir de 600, nós começamos a ter absorção. Então, entre 600 a 660, pode-se dizer que é entre 600 a 700. Então, na faixa entre 600 a 700, ele absorve radiação laranja e vermelha, e a cor complementar seria azul e verde. O que nós enxergamos seria então a mistura das colorações azul e verde. De fato, os compostos de cobre costumam ser azulados, esverdeados, ficam nessa faixa. Então, em um sistema real, ele não absorve uma radiação específica e nós observamos uma coloração específica. É muito comum ele absorver mais de uma radiação e o que nós enxergamos é a mistura dessas cores. No caso do cobre 2+, é uma mistura entre o azul e verde, na maioria dos casos, pelo menos em solução aquosa, é azulado. Uma forma que nós temos de analisar esse processo do ponto de vista quantitativo é utilizando a chamada Lei de Lambert-Beer. A Lei de Lambert-Beer ela descreve o processo de absorção de luz por uma determinada espécie em um comprimento de onda específico. Então nós temos uma relação matemática que consegue mostrar a dependência entre a espécie específica, um comprimento de onda em que ela absorve e o quanto ela absorve. Com um detalhe que a chamada lei de Lambert-Beer é bem falha. Ela funciona bem para soluções diluídas. Em soluções muito concentradas, começam a aparecer outros efeitos, mas como ponto de partida ela é bem útil. Então, imagine que o mesmo sistema que eu mostrei para vocês anteriormente. Nós temos uma fonte de radiação visível, luz branca, é emitida aqui uma determinada radiação para o meu sistema, que está dentro de uma cubeta. Essa cubeta ela tem comprimento L, nós chamamos isso aqui de caminho óptico. A lei de Lambert-Beer mostra exatamente a relação entre a radiação incidente e a radiação emitida, e isso relacionado com a absorção dessa substância. Então a relação é essa. Nós temos o log de I0 sobre I é igual a. A é uma grandeza chamada de absorbância ou absorvância. Então aqui nós temos uma relação entre a capacidade que o material tem de absorver e a diferença da radiação que entra e que sai. Uma diferença, obviamente, em escala logarítmica.
Eu posso correlacionar a absorvância com outros parâmetros. O A pode ser igualado a εLC. O L é o caminho óptico aqui da cubeta, normalmente é 1 centímetro. O C é a concentração da substância. Então percebo também que existe uma relação direta. Quanto mais concentrada for a substância, maior vai ser a sua absorvância. E esse epsilon aqui é uma propriedade da própria substância, que nós chamamos de absortividade molar. Então, quanto maior for a absortividade molar, maior a absorvância. Pode-se dizer que quanto maior for essa propriedade, maior a capacidade que um determinado material tem de absorver uma radiação específica. E só para a gente ter uma ideia de como utilizamos a lei de Lambert-Beer, por exemplo, se uma amostra apresenta absorvância 1, significa que ela tem 90% de absorção. Ela absorve 90% da radiação que foi oferecida a ela. Como que a gente sabe disso? Aplicando a lei de Lambert-Beer. Aqui nós temos log de 0 sobre i igual a A. Se esse A é igual a 1, então nós temos log de 0 sobre i igual a 1. Como aqui nós temos o log decimal, isso significa que i0 sobre i é igual a 10. Porque para extrair o log, basta simplesmente fazer 10 elevado a esse número aqui. Então nós temos i0 sobre i igual a 10. A radiação que entra dividido pela radiação que sai é igual a 10. Então a gente pode escrever que I, a radiação que sai, é igual a 0,1 da radiação que entra. O que eu fiz aqui? Eu peguei o I, coloquei para um lado, peguei o 10 joguei para o outro lado, está no denominador, e 1 sobre 10 é a mesma coisa que 0,1. Isso aqui significa que a radiação que sai é 10% da radiação que entrou. Então essa é uma espécie que apresenta uma considerável absorção. Eu forneço para ela uma determinada radiação, ela absorve 90% da radiação e permite a passagem de apenas 10%. E tudo isso a gente consegue trabalhar utilizando os espectros eletrônicos. Lembre-se, aquele espectro que eu mostrei para vocês é uma relação de número de onda, por exemplo, com a absortividade molar, o epsilon. Existe uma relação direta entre o epsilon e a absorvância. A escala muda um pouco, mas a relação é direta, porque aqui nós temos o L, que é um número fixo, e a concentração que é fixa, é determinada para aquela substância. Por outro lado, se eu sei, por exemplo, o epsilon da substância, eu sei a absorvância, eu consigo determinar a concentração. Então nós podemos utilizar as propriedades ópticas para determinar a concentração de uma substância desconhecida. Então, a aplicabilidade dos espectros eletrônicos é bem ampla. Isso aqui é estudado, por exemplo, em química orgânica, isso aqui é estudado em análise instrumental, mas o objetivo aqui do curso de Química Inorgânica é, primeiro, analisar esses espectros em complexos de metais de transição e, principalmente, analisar a sua formação. De onde que vem, qual é a origem, qual é a natureza desse espectro e, a partir daí, então, chegarmos a algumas conclusões a respeito da estrutura eletrônica do sistema.